Jacksonville 911. Yes, sir. Hi. This is. I went out to play this afternoon. I thought she was with her, and now she's missing. How old is she? She's 8 years old. Where was she playing at around the house? Right around the house here. Is she a white female or a black Yes, female? she's a white female. What did she have on when she left? She had on a red T-shirt. And Mama, did you have on jeans? No, I've been upstairs, Mama. I have searched. Ma'am. Yes. Blue jeans? Mama, did you have on blue jeans? What'd you have on? What kind of shorts? Pair of shorts? She had on a pair of shorts and a red T-shirt. She blonde hair, black hair? No, she's got reddish-brown hair. It's actually a brown with an auburn tint to it. What's her name? It's short. Her name is Maddie. She goes, it's Madeline. What's her last name? Clifton, C-L-I-F as in Frank, T-O-N. When's the last time anybody saw her? Mama, what time did I come home from boating? About 5:30? About 4:30 to 5 o'clock. About 5:30 was the last time we saw her. And I was letting the kids play out here for a little while, and then she disappeared, and nobody knows where she's at. She have any friends nearby? Did you go check? I've got every neighbor out here right now. Okay, the police will be there shortly, ma'am. You keep looking, okay? Okay, do you know where I am? I mean, I'm at the corner of Fleetwood and Stephen is right there. What is it? My husband just came home. And, hold on just a moment. Honey, Maddie is gone. No. Okay, my husband just pulled up, but she's not with him, of course. Okay, the police are going to be there shortly, ma'am, okay? Thank you. Bye-bye. A frenética ligação para o 911 que você acabou de ouvir foi feita pela mãe de Mad, Sheila Clifton, momentos depois que ela percebeu que sua filha estava desaparecida. Assim que a polícia chegou ao bairro, toda a comunidade já estava à procura da menina, mas o que ninguém poderia imaginar era o terrível e desolador final deste caso. Mad Clifton tinha 8 anos de idade e ela foi vista pela última vez no dia 3 de novembro de 1998, em Jacksonville, Flórida, pelo seu amigo e vizinho, Joshua Earl Patrick Phillips, que tinha 14 anos na época e era conhecido por todos como Josh. A casa de Josh ficava na rua ao lado da casa de Mad, e os dois se tornaram amigos. Eles eram vistos brincando frequentemente no bairro. No dia em que desapareceu, Mad tinha ido para a casa de Josh para jogar beisebol no quintal. Mais tarde, ela saiu, dizendo que iria para casa, mas, por volta das 5 horas, percebendo que não encontrava a filha em lugar algum, sua mãe fez essa chamada perturbadora para o 911, que você ouviu no início do vídeo. Mad foi vista pela última vez vestindo uma calça jeans e uma camisa vermelha de um time de basquete com o nome dela estampado nas costas. Imediatamente, centenas de pessoas se reuniram para procurar a garota. Eles vasculharam a floresta que ficava ao lado de sua casa e até mesmo latas de lixo. No início da busca, Josh perguntou à mãe de Mad o que realmente tinha acontecido e, ao saber que sua amiga estava perdida, ele rapidamente se juntou às buscas. Muitos que viram o garoto disseram que ele estava visivelmente perturbado com a situação e fez tudo o que pôde para encontrar Mad. Josh e alguns amigos da vizinhança resolveram imprimir cartazes com a foto dela e passaram um dia distribuindo panfletos e camisetas. O rosto de Mad foi colocado em um grande outdoor na saída da cidade, onde a polícia postou a recompensa de $50 mil por qualquer informação que levasse a ela. Sua família estava em total desespero. Mad era uma criança linda, estudiosa e de bem com a vida.
A investigação apontou como primeiro suspeito um dos vizinhos da família Clifton, um homem que já tinha se envolvido em um caso de agressão a menor 20 anos antes. No entanto, este homem tinha um forte álibi para aquele dia e, após ouvir diversas testemunhas, ele foi inocentado de qualquer suspeita. Percebendo a proporção do caso e um suposto sequestro, a polícia acionou o FBI, acreditando que Maddie poderia ter sido levada para fora do estado, mas ninguém conseguia encontrar nada, nenhuma evidência, nenhum sinal. Parecia que Maddie tinha simplesmente desaparecido no ar. Então, 6 meses após o desaparecimento, tudo mudou. Uma pessoa ligou para a delegacia de polícia e revelou um segredo sombrio. Essa pessoa era Missy Phillips, mãe de Josh. A mulher relatou ter notado uma estranha mancha no chão de sua casa. A mancha parecia sair do quarto do seu filho. Ela então entrou no quarto e a mancha seguia em direção à cama de Josh. Quando Missy olhou debaixo da cama, ela entrou em choque e saiu correndo desesperadamente para chamar a polícia. 2 policiais foram até a casa da mulher. Ela estava esperando na calçada, chorando desesperadamente. Por um momento, Missy olhou para a casa da família Clifton e pensou consigo mesma que naquele momento eles ainda tinham esperanças de encontrar a filha com vida. Como você já deve ter percebido, o que Missy encontrou debaixo da cama do filho era o corpo sem vida de Maddie. Quando o oficial entrou na casa, constatou a dura realidade. Os pés de Maddie estavam saindo debaixo da cama de Josh. Eu preciso advertir que os detalhes a seguir são realmente perturbadores. Pois bem, durante todo esse tempo, Josh sabia exatamente onde Maddie estava. E não só isso. Ele perguntou à mãe da menina sobre o que estava acontecendo, distribuiu panfletos, se juntou às equipes de busca e se mostrou preocupado com a amiga, chegando a chorar por não ter conseguido encontrá-la. Durante todo esse tempo, Josh sabia que o corpo de Maddie estava escondido debaixo de sua cama. A polícia descobriu que uma fita adesiva foi usada para tapar um buraco entre a cama e o colchão para que o corpo não fosse visto. Os investigadores também encontraram um taco de beisebol escondido atrás da cômoda de Josh, além de uma faca. O garoto usou um purificador de ar e diversos incensos espalhados pelo quarto, além de spray perfumado na tentativa de disfarçar o cheiro. E um panfleto sobre o desaparecimento de Maddie estava colado na cabeceira de sua cama. Possivelmente a descoberta mais perturbadora foi quando os policiais foram retirar o corpo e notaram que a mão de Maddie estava agarrando o estrado da cama, o que significava que ela ainda estava viva quando foi colocada lá. Ou seja, Maddie ainda não tinha morrido, enquanto todo mundo estava à sua procura. Josh estava na rua, fingindo que não sabia o que aconteceu com ela. O que está claro é que se ele tivesse relatado o ocorrido, provavelmente Maddie teria sobrevivido. Uma autópsia revelou que a menina foi atingida 3 vezes na cabeça, possivelmente com um taco de beisebol, e em seguida sua garganta foi cortada. Ela também foi perfurada 11 vezes. A autópsia não mostrou nenhuma evidência de abuso, porém, Maddie estava nua da cintura para baixo. Josh Phillips foi preso e isso foi um choque para todos. Aqueles que o conheciam o descreveram como um garoto quieto, mas amigável, que nunca se meteu em problemas. No entanto, assim que foi levado para o interrogatório, ele confessou tudo, sem demora. E foi durante esta confissão que Josh parece ter se dado conta do que realmente tinha feito. Segundo ele, o que aconteceu foi o seguinte: Josh estava sozinho em casa quando Maddie apareceu e o chamou para jogar beisebol. Segundo ele, seus pais não deixavam que seus amigos fossem à sua casa quando eles estivessem fora, principalmente o seu pai. Então, eles foram para o quintal, onde começaram a brincar de beisebol. Josh afirmou que, ao rebater uma bola, Maddie foi atingida no olho. Ela caiu no chão e começou a chorar. Quando ele chegou perto da amiga para socorrer, ela estava sangrando e começou a convulsionar. Em determinado momento, Josh tentou acalmá-la e levou para dentro de casa, afirmando que não sabia o que fazer, pois estava em pânico. Ele ainda disse aos investigadores que temia que seu pai chegasse em casa e ficasse bravo com ele por ter deixado Maddie entrar.
Josh disse que pegou seu taco e bateu na cabeça dela e a escondeu debaixo da cama. Quando seu pai finalmente chegou, o garoto disse que Maddie ainda estava gemendo. Ele foi para o seu quarto, arrastou para fora da cama e a golpeou com a faca. Em seguida, a colocou de novo embaixo da cama. Quando viu que dava para vê-la por um buraco, pegou uma fita adesiva e o tapou. Ele então dormiu com Maddie em seu quarto por 6 longos meses. Josh não tinha um histórico de violência. Ele jamais fez qualquer coisa para que alguém suspeitasse de algo, especialmente suas ações quando Maddie foi dada como desaparecida. Mas a versão dos fatos relatados por ele não fazia muito sentido para os investigadores. Para começar, ele alegou que Maddie estava sem as roupas da cintura para baixo porque as rasgou enquanto a arrastava do quintal para dentro de casa. Ele também mudou a ordem dos fatos diversas vezes durante o seu depoimento. Enquanto isso, a comunidade estava chocada e horrorizada. Eles não conseguiam entender como alguém de apenas 14 anos de idade conseguiu cometer um crime tão horrível e depois conseguiu ser tão dissimulado, fingindo que não sabia de nada o tempo todo. Algumas pessoas começaram a questionar se os pais dele realmente não sabiam de nada, principalmente devido ao cheiro que emanava do quarto. E mais, por que só depois de tantos meses Missy entrou em seu quarto? Era tudo muito estranho, mas a mulher explicou que nada estava fora do normal para suspeitar de qualquer coisa. Josh sempre foi um menino quieto, e Missy relatou que após o sumiço de Maddie, ele teria ficado cada vez mais recluso, porém, ela acreditava que seria pelo fato de sua amiga ter desaparecido. Outra questão estranha neste caso é que os policiais revistaram todas as casas do bairro, inclusive a casa da família Philip, e chegaram a entrar no quarto de Josh, mas não encontraram nada fora do normal. Portanto, supor que os pais dele sabiam de alguma coisa é um pouco complicado sem provas, apesar de ser uma teoria. Afinal, nem mesmo os policiais treinados encontraram algo estranho. Agora, como explicar que os pais de Josh nunca sentiram um mau cheiro durante todo esse tempo é um mistério para mim, por mais que o garoto tenha usado inaladores, incenso e spray. Bom, durante os interrogatórios subsequentes, Josh continuou insistindo que ele havia escondido Maddie por medo do pai, mas a verdade por trás de seus atos só foi revelada anos depois. Na época, Missy relatou que o filho realmente tinha muito medo do pai. Ele era um homem muito severo e às vezes agressivo. Steve, o pai de Josh, nunca teve a chance de explicar o seu lado da história, porque ele morreu no ano 2000 em um acidente de carro. Quando o caso foi a julgamento, Josh foi acusado como um adulto, devido à crueldade de seus atos. Seus advogados de defesa argumentaram que o que aconteceu com Maddie começou com um acidente e, devido ao pânico de ser pego pelo pai, com outra pessoa na casa, ele chegou ao extremo. Em seguida, vendo que não tinha mais volta, tentou seguir a sua vida normalmente, com medo de avisar alguém o que havia acontecido de fato. Os advogados queriam que ele fosse julgado por homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, mas a equipe de acusação refutou essa hipótese, baseando-se primeiramente na autópsia, que contradiz completamente a história de Josh. Segundo o médico legista, nenhum hematoma foi encontrado no rosto de Maddie. Ela não tinha sido atingida por uma bola de beisebol como Josh relatou. Na verdade, ninguém sabe se eles realmente foram jogar beisebol no quintal. Isso foi apenas o que Josh disse. O rapaz também alegou ter arrastado Maddie do quintal para dentro de casa e no processo rasgou as suas roupas de baixo, mas não havia sujeira no corpo dela e as roupas da menina não foram sequer rasgadas, elas foram apenas tiradas. Além disso, não havia qualquer sangue no quintal ou em qualquer outro lugar da casa, exceto no quarto de Josh. Bom, a essa altura você deve estar se perguntando, e a tal mancha estranha que a mãe de Josh viu? Pois bem, segundo o laudo pericial, a mancha foi feita por Josh, sim, no dia em que Missy entrou em seu quarto. Mas acontece que o garoto tinha derrubado alguns ovos no chão da cozinha, enquanto fazia o café da manhã para ir à escola. Ele pisou nos ovos enquanto limpava a sujeira e foi até o seu quarto. Talvez, se ele não tivesse quebrado aqueles ovos, sua mãe jamais teria entrado em seu quarto e Maddie não teria sido encontrada.
Josh afirmou que estava esperando toda a repercussão do caso acabar e planejava levar o corpo de Maddie e deixá-la na floresta, próximo à casa dela. Por fim, o fato de que Maddie foi encontrada sem roupas indicava que Josh pode ter tentado abusar da garota e isso pode ter desencadeado a sua fúria. Após apresentadas todas as evidências, o júri considerou Josh culpado e o condenou por assassinato em primeiro grau. Ele foi sentenciado a passar o resto da vida na prisão sem direito à liberdade condicional. Devido à sua idade, sendo menor de 16 anos na época, ele não poderia ser condenado à morte, segundo as leis do estado. Alguns anos depois, Josh pediu desculpas à família de Maddie em uma carta enviada para um jornal local. Como cresci, aprendi o valor da vida e me arrependo de tudo que fiz. Eu não entendia muita coisa quando tinha 14 anos. Talvez nada disso tivesse acontecido se eu tivesse entregado a minha vida a Deus. Em sua carta, Josh se mostrava realmente arrependido, mas isso não indicava necessariamente que ele estava expressando um verdadeiro remorso. É possível que ele estivesse apenas fingindo para provar que mudou e aumentar a probabilidade de uma redução de sentença. Em sua carta, ele parece focar muito seu pedido de desculpas, mas não na vítima, e sim em seu próprio sofrimento, o que demonstra uma certa manipulação e indícios narcisistas. Bom, de toda forma, essa história poderia terminar por aqui, mas não terminou. Em 2017, o caso foi levado a julgamento novamente, devido a novas evidências e uma revelação bombástica. Josh tinha livros sobre cultos satânicos em seu quarto. Além disso, em seu computador foi encontrado uma pesquisa que ele fez em um site de vídeos gore, apenas meia hora antes da morte de Maddie. O vídeo mostrava uma menina sendo golpeada, adivinhe, com um taco de beisebol. Josh pode ter sido influenciado por esse vídeo e ele pode ter fantasiado sobre fazer algo semelhante. Isso poderia indicar que o crime foi premeditado ao invés de algo que aconteceu no calor do momento, como Josh originalmente afirmou. Se isso for verdade, ele até pode não ter escolhido Maddie como sua vítima principal, mas ele aproveitou a oportunidade quando se viu sozinha com ela. A mãe de Maddie falou no julgamento e afirmou que Josh teria interesse em sua outra filha, Jessie, que tinha 11 anos na época. Inclusive, fotos dela foram encontradas no quarto dele. Essas fotos teriam sido roubadas do álbum de família. Mesmo com tantas novas evidências, a sentença de Josh foi mantida após o novo julgamento. Segundo seus advogados, devido ao seu bom comportamento, ele poderá solicitar uma nova revisão de sua pena em 2023, depois de passar 25 anos na prisão. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!